quarta questão, ela vai tratar exatamente a estimativa de probabilidade de acontecer uma dada vazão média anual. Então, aqui a gente tem aqui uma vazão média de 102 metros cúbicos por segundo, em 1974, e a gente quer saber qual é o período de retorno dessa vazão média nessa seção. Para isso, nos foi dado aqui as vazões médias anuais de 1912 até 2001, tem algumas falhas, mas não compromete o processo de cálculo, né? Porque os eventos a gente vai considerar que a gente não está trabalhando de forma estocástica, porque na estocástica a estrutura temporal precisa ser reconhecida da série. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem estatística, ou seja, a sequência dos eventos não é relevante para o cálculo estatístico. No estocástico, sim, no estatístico, não. Então, a gente vai fazer aqui uma abordagem estatística e a gente vai trabalhar aqui com vazões médias, né? Como vazões médias, tem distribuições de probabilidade, são mais afeitas a vazões médias e outras são mais afeitas a extremos. Nós já vimos as de extremos, né, a gama, a GEV, Generalized Extreme Value, né, Log Pearson, né. Tem outras que são mais afeitas à distribuição média. Primeiramente, a distribuição normal. É uma das mais usuais para esse tipo de comportamento médio. Só que, no caso de hidrologia, principalmente nas vazões, ela não se ajusta bem, muitas vezes, porque, primeiro que a distribuição normal, ela varia de menos infinito a mais infinito, não tem vazão negativa. Segundo ponto é que, e esse é o mais importante de todos, existe uma assimetria muito grande na distribuição das vazões, né? As vazões, elas têm uma cauda, né? Tem uma cauda, e essa cauda e essa assimetria compromete um bom ajuste de uma distribuição normal. Usualmente acontece isso. Então, para resolver essa questão, a gente precisa utilizar isso que a gente vai ver agora, algumas distribuições, né, de probabilidade que vão trabalhar essa questão dos valores médios. Tá? Então, aqui eu coloquei aqui nessa planilha Excel as vazões que estão lá listadas no problema. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, distribuição normal, log normal e gama, por exemplo. São distribuições que se ajustam bem, podem se ajustar bem. A gente precisa depois olhar qual é o nível de aderência que elas têm à distribuição de probabilidade, mas são candidatas ao ajuste desse tipo de vazões. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, a distribuição gama. Na normal, primeiro, apesar de não se ajustar bem, a gente pode fazer a aplicação da distribuição normal, utilizando aquele tipo de procedimento que a gente viu, né, empírico. Como a gente está no Excel, a gente poderia tranquilamente também utilizar uma função do Excel. O Excel tem uma funçãozinha, né, que é inverso gama, ou distrigama, que permite a gente fazer o cálculo, esse cálculo aqui do período de retorno. Mas eu vou me concentrar mais aqui na gama, que não tem muito no Excel. Então, na distribuição gama, a gente pode, conhecendo a média, o desvio padrão, a gente pode calcular esse valor aqui desse alfa e beta, que é o fator de forma, né, e você vai ter aqui a forma e o fator de localização, de posicionamento, né? Então, com esses dois fatores, alfa e beta, a gente pode fazer o ajuste da distribuição normal, gama, perdão, tá? E a gente, no Excel, do jeito que tem o inverso normal, que é o que eu sugeri que poderia ser feito na anterior, vocês podem aplicar isso depois em casa, a gente pode usar esse inverso gama. O que esse inverso gama faz? Ele vai pegar a probabilidade de excedência, tá certo? E aí ele vai pegar, com essa probabilidade de excedência, ele vai pegar o fator de forma e o fator de posição, tá certo? O alfa e o beta, e vai substituir aqui na equação. Aí, com isso, de forma direta, ele tem qual é a vazão com diferentes períodos de retorno, tá certo? Para aquele conjunto de dados, a partir do ajuste que foi feito da distribuição gama.
tá? Então, é fácil assim no Excel, a gente vai ter esse inverso gama. Se não for no Excel, aí é mais trabalhoso esse processo de operação. Normalmente, a gente teria que ter um sistema aí, talvez, de busca, tá certo? Então, a gente normalmente utiliza um pacote para fazer esse ajuste da distribuição gama. Tá bem assim? Então, com isso, a gente consegue calcular qual é o período de retorno, tá? Para qualquer valor, né? A gente vai calculando aqui. Aqui a gente pode fazer uma busca, né? Porque é 102,33 o que a gente queria. A gente pode sair mudando essa probabilidade de excedência ou período de retorno e até encontrar o valor que a gente procurava. Tá bom? Usando aí o solver do Excel também, facilmente a gente pode fazer essa busca. Perfeito. Para aqui a gravação.